Olá a todos e a todas, boa tarde. Bem-vindo a mais uma live do Memorial da Inclusão. Eu sou a Mônica Mantecol, eu sou jornalista do Memorial da Inclusão, que é um projeto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é gerido pela organização social Abaçaí Cultura e Arte. Hoje, nessa live de hoje, nós vamos conversar sobre comunicação acessível e o protagonismo da pessoa surdo-cega, tá certo? O que é o objetivo dessa live? Nós vamos realmente trazer essa visibilidade para a surdo-cegueira, que é uma deficiência ainda pouco conhecida, na verdade, saber mais sobre esses meios de comunicação, né? Como a Libras tátil e a comunicação áptica, que nós vamos entender tudo, tá bom? Primeiramente, antes de apresentar nossos convidados, todo mundo que está aqui na tela, eu vou descrever para todas as pessoas com deficiência visual também poderem enxergar o que está acontecendo aqui. Essa nossa transmissão está dividida em 3 telas. Na primeira tela, do lado esquerdo, está o Hélio Fonseca, o Carlos Júnior e o Kleber, que são os nossos convidados, que já eles vão se apresentarem, que vão falar um pouquinho dessa temática. No lado direito está a Paloma, que é a nossa intérprete de Libras. Muito obrigada por nos ajudar aqui a interpretar tudo o que está sendo visto. E eu estou na parte de baixo, bem centralizada aqui, conversando tudo, tá bom? Eu sou a Mônica, eu sou a Mônica, eu sou mulher, eu tenho a pele clara, meus cabelos são castanhos escuros na altura dos ombros, eu visto uma roupa preta e meu fundo é branco. A Paloma, que está no quadrante direito, ela também é uma mulher, ela tem a pele branca também, os cabelos encaracolados, ela está usando um batom vermelho e uma roupa preta também no fundo branco, para todas as pessoas que usam Libras aqui visualizarem direitinho. E no outro quadrante, o Hélio, o Carlos e o Kleber, ambos estão de preto, né? O Hélio é um homem com a pele morena, ele usa barba, tem o cabelo curto e um sorriso muito bonito. O Carlos Alberto está no meio dos dois, né? Que está sendo realizado, tá tendo a Libras tátil como comunicação do Kleber. O Carlos é um moço também com a pele morena, ele também usa barba e bigode, né? Com cabelo curto também. O Kleber, ele é um homem também com a pele clara, ele usa bigode e também um topete de cabelo curto também. Todos usam pretos e um fundo branco. Tá certo? Todo mundo apresentado, todo mundo descrito. Vamos começar o nosso papo de hoje, tá bom? Primeiramente, eu gostaria que o Hélio e o Carlos se apresentassem para a gente começar antes das perguntas. Vamos lá? Boa tarde! Depois dessa super apresentação da Mônica, essa super descrição da Mônica, vamos lá então. Gente, primeiramente, obrigado, Mônica. Obrigado pelo convite para estar aqui falando um pouquinho sobre comunicação acessível, sobre surdo-cegueira, mais como o papel do intérprete, né, do guia-intérprete. E agradecer ao Memorial da Inclusão, o museu aí da Inclusão, agradecer à Secretaria da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Obrigado mesmo pelo convite. Uma casa que eu já fiquei muito tempo, que eu já pertenci há muito tempo e ainda pertenço, né? Porque quem trabalha nessa área da acessibilidade, quem trabalha no Memorial da Inclusão não consegue se desvencilhar assim muito fácil, né? Então, eu sou aí, continuo sendo parceiro do Memorial da Inclusão e sinto muito saudade desse espaço. Estou esperando aí passar a pandemia para ir dar um abraço em todo mundo aí, para ir visitar vocês. Bom, eu sou o Hélio Fonseca, né? Eu sou intérprete e guia-intérprete de língua de sinais. Atuo hoje na TV Cultura como intérprete de Libras. E, bom, a minha formação é em pedagogia, minha especialização é em língua brasileira de sinais. E eu vou deixar o Carlos falar, porque a fala dele é mais interessante que a minha. Tá bom?
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Mônica, pelo carinho do Museu, do Memorial da Inclusão, é uma honra estar aqui participando dessa live sobre comunicação acessível, enquanto surdo cego, né? Estou aqui para falar um pouquinho sobre isso e agradeço a todos também que estão assistindo essa live. Eu comecei a falar e nem me apresentei, o meu nome é Carlos, este é o meu sinal na comunidade surda. Eu sou uma pessoa surdo-cega, eu sou formado em massoterapia, atuo como massoterapeuta há 15 anos, atualmente eu estudo teologia também, e sou palestrante, as pessoas me convidam para dar palestra, algumas igrejas também me convidam para levar uma mensagem, levar uma palavra, eu também vou a essas igrejas, e o Hélio geralmente é minha voz, né? Ele faz a minha voz aí nos espaços onde eu vou, e que saudade do Memorial da Inclusão, do museu, desse espaço onde a gente fala sobre acessibilidade e tudo mais. Eu atuei muitos anos aí com o pessoal do metrô, ensinando as pessoas do metrô como guiar pessoas surdos cegas como eu no metrô, e eu tenho muita saudade desse espaço. Então, o museu é esse espaço vivo, onde você influencia a sociedade, onde você interage com a sociedade. E aqui do meu lado está o Kleber. Dá um oi, um tchauzinho. Oi. Muito bem. Gente, esse clima todo de descontração é porque nós somos amigos, eles são basicamente de casa do Memorial, tá certo? Então, o clima é assim, é essa amizade toda mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, para todo mundo entender que não conhece. Vamos começar do básico, geral, para todo mundo entender. O que é uma pessoa surdo-cega? Então, Carlos, conta um pouco, o que é ser um surdo-cego? Bom, eu posso falar um pouquinho da minha experiência, tá? Enquanto surdo-cego, né? Para vocês entenderem, eu nasci surdo e com o passar do tempo eu perdi minha visão. Então eu sou um surdo-cego que nós chamamos de pós-linguístico, né? Eu sempre interagi através da língua de sinais e depois eu tive que adaptar essa língua de sinais para uma Libras tátil, né? Eu interagia com a sociedade através da visão e agora eu interajo socialmente através do toque. Então, eu sou uma pessoa que sempre tive experiências visuais enquanto pessoa surda, e depois que eu me tornei uma pessoa surdo-cega, hoje as minhas experiências são experiências táteis. Então, surdo-cego basicamente é isso. São pessoas que percebem o mundo através do toque, percebem o mundo através dos sentidos que não são tão convencionais, assim. Então, eu interajo aí com as pessoas através da Libras tátil, através da comunicação áptica e outras formas de se comunicar. Existem outras realidades no campo da surdo-cegueira, por exemplo, pessoas que nasceram surdo-cega, e aí se ele não teve uma educação de qualidade, uma educação correta para ele, esse processo de se alfabetizar, de aprender uma forma de comunicação é mais demorado. Muitas vezes o professor começa a trabalhar ali com objetos de referência, materiais de referência, até aquela pessoa conseguir, de fato, aprender uma língua, aprender sinais ou aprender uma forma de se comunicar, para ele começar a interagir socialmente. Então, eu, como surdo-cego pós-linguístico, né, eu tenho uma realidade que é diferente da realidade de um surdo-cego pré-linguístico, que já nasceu surdo-cego. Só complementando isso que o Carlos está falando, né, as minhas experiências, por exemplo, são com surdos cegos pós-linguístico, como o Carlos. Então, pessoas que já têm uma forma de se comunicar, quando a gente está falando de guia e intérprete, a gente está falando de pessoas que atuam com surdos cegos, que já têm uma forma de comunicar, que já têm uma interação social, e aí o guia intérprete vai fazer esse papel de intermediar essas relações. Aí o Carlos citou um surdo cego que já nasceu surdo-cego, um surdo-cego pré-linguístico, por exemplo, que aí, se a minha esposa estivesse aqui, a Beatriz, aliás, um beijo, Bia, você deve estar assistindo aí. Obrigado, amor, ela está lá no meu trabalho, trabalhando no meu lugar, por eu estar aqui hoje na casa do Carlos, fazendo essa live. Então, um beijo, te amo. Se ela estivesse aqui, ela poderia falar com mais propriedade dessa questão do surdo-cego pré-linguístico. Por quê? Ela atuou durante muitos anos no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, lá no Rio de Janeiro,
E ela fala justamente isso que o Carlos acabou de falar. Você começa uma educação através de materiais de referência, né? A criança, começa fazendo que ela quer alguma coisa, e aí, através do toque no copo, ela sabe que no copo vem um líquido. E ela sabe que muitas vezes no prato vem a comida. Então, o prato e o copo acabam sendo objetos de referência até o professor substituir esses objetos de referência por um sinal ou por alguma comunicação alternativa que vai representar o copo e o prato. Então, são universos diferentes. Quando a gente está falando de pessoas com surdo-cegueira, nós temos um universo muito amplo, tanto de pessoas que nasceram surdas, como o Carlos, e depois se tornaram cegas. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes nasceram cegas e se tornaram surdas. Nós estamos falando de pessoas que nasceu ouvindo e enxergando, e com o passar do tempo se tornaram surdos cegos. Então, nós temos aí, dentro de como a deficiência acomete a pessoa, de que forma ela acomete a pessoa, nós temos aí uma variedade enorme de comunicações também. O Carlos, ele usa Libras tátil, mas aí você tem outros surdos cegos que vão usar outras formas de se comunicar e outras formas de interagir socialmente, tá? Mas, basicamente, existe o surdo cego pré-linguístico e o surdo cego pós-linguístico. Pré-linguístico, geralmente, é aquele que nasceu surdo cego, né? Ou adquiriu a surdo-cegueira muito cedo. E o pós-linguístico são aquelas pessoas que se tornaram pessoas surdo-cegas. Então, é isso. Muito interessante, gente. Isso é muito interessante para todo mundo saber que existem pessoas assim também, né? Outra dúvida que é muito comum, né? A surdo-cegueira, ela é uma deficiência única ou múltipla? Eu gostaria até que o Carlos respondesse essa pergunta. A surdo-cegueira, quando a gente está falando da surdo-cegueira, como o Hélio falou, existem vários tipos de surdos cegos, né? Então, tem pessoas que têm várias formas de se comunicar, seja pelo Tadoma, seja Libras em campo reduzido, seja através da Libras tátil, como eu fui falado. Então, quando a gente está falando de surdo-cegueira, nós temos várias características aí da surdo-cegueira. Então, nós temos formas de se comunicar diferentes, algumas formas de se comunicar que nem existem aqui no Brasil, como nós aprendemos formas de se comunicar diferentes no Japão, por exemplo, e outros surdos cegos que nós já interagimos aí em eventos e tudo mais. Eu conheci uma surdo-cega, por exemplo, do Equador, que ela criou uma forma de se comunicar única. Eu conheci, por exemplo, surdos cegos que não tinham braço. Então, a comunicação se dava através das costas, então, através do finger braille, através, enfim, de alguns com recursos tecnológicos também para se comunicar. Então, entre tantas essas características, né, tantas formas de se comunicar diferentes dentro do universo dos surdos cegos. Mas dentro de todas essas possibilidades de comunicação, a surdo-cegueira, ela não é vista como uma deficiência múltipla. Ela é vista como uma deficiência única, tá? Por que ela é vista como uma deficiência única? Porque ela carrega especificidades que só existem dentro do universo da surdo-cegueira. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando a gente está falando de pessoas surdas, nós estamos falando de pessoas que são visuais, pessoas que interagem socialmente através da visão, que interagem socialmente através da língua de sinais, mas o campo de percepção, de interação, é a visão. Quando nós estamos falando de pessoas cegas, nós temos aí vários tipos de cegueira também, mas pessoas cegas, elas vão interagir através da fala, elas vão interagir através da questão da oralidade, da questão da fala, e nessa questão da audição também, tá? Aí você pode até falar, mas o cego, ele tem muito forte essa questão do tato. Sim, ele tem muito forte essa questão do tato, mas para ele interagir socialmente, ele vai interagir através da audição, tá? Ele vai interagir socialmente com as pessoas através da audição, assim como um surdo vai interagir socialmente através da visão. Só que quando a gente está falando de surdo cego,
ele não é a soma das duas deficiências. Ele não é a soma da surdez mais a cegueira, e aí ela se torna uma pessoa com surdo-cegueira. Não é isso. A gente está falando de pessoas que têm características diferentes da pessoa que é surda e que tem características diferentes da pessoa que é cega, tá? Então, o surdo-cego, como é que eu posso dizer? Essa questão do tato é muito importante para ele. Para um surdo cego, você só existe se você pode tocar, aliás, se ele pode tocar em você. Então é muito importante essa questão do toque. A gente sempre costuma falar assim, se você não gosta de ser tocado, não venha para a área da surdo-cegueira, porque é uma área onde vai haver muito toque. Essa questão do toque, essa questão de pegar na pessoa é muito importante, né? Nesse período de pandemia, eu fui acompanhar o Carlos no médico para uma consulta, e já era de praxe, né? Quando eu chegava no hospital, que ele queria interagir com o médico, que ele queria atender ele e tudo mais, eu falar para o médico, olha, ele pode tocar em você, ele precisa tocar em você para saber quem é você, para você passar a existir no mundo dele, né? E agora com essa pandemia, eu falei, Carlos, sem chance. Não tem toque, você só vai ouvir falar da pessoa, mas você não vai conseguir tocar nela, porque essa questão do toque para o surdo-cego é muito importante. Então, são características diferentes. É uma deficiência única, respondendo a sua pergunta, e não é a soma de duas deficiências, não é a soma da surdez e nem da cegueira, mais a cegueira, e a pessoa se torna uma pessoa surdo-cega. Não, não é isso. A gente fala que é uma outra deficiência com características únicas, tá? Tá certo. Muito esclarecedor, tá? Muito obrigado por compartilhar essa resposta. Isso é muito importante para as pessoas que estão acompanhando a gente, que a gente já passou de 80 pessoas online aqui acompanhando a gente. Um beijo a todos. Que legal! Chama o povo aí, gente! Bem, compartilha todo mundo. Um beijo especial pro Toninho, tá? Que a gente precisa da gente lá da Baçaí, tá bom? E vamos lá. Um abraço, Toninho. Vamos lá. Vamos começar, então, a falar realmente dessas possibilidades de comunicação das pessoas surdo-cegas? Hélio, por gentileza, agora eu acho que é mais você junto com o Carlos, por gentileza. Vamos lá. O que são libras táteis? Ou libras tátil, aliás. Isso. Bom, a libras tátil, eu sempre digo assim, é a língua de sinais que os surdos usam, só que com estratégias que vão atender o público surdo-cego. Tá? O pessoal fala assim, é a mesma Libras que os surdos usam? Mas não é só isso. Vai muito além da língua de sinais que os surdos usam. Então, a base é essa. Porém, você tem várias estratégias que você usa dentro da Libras tátil. Entendeu? Então, basicamente, respondendo é isso. É a língua de sinais que os surdos usam, com algumas estratégias, como audiodescrição, que você tem que fazer para o surdo-cego. Você tem que saber, com o surdo-cego, você tem que saber, como é que eu posso dizer? Você tem que saber orientação e mobilidade para trabalhar com o surdo-cego. Além disso, na comunicação em si, você usa vários recursos na língua de sinais, que na língua de sinais a gente chama isso de recursos, mas na Libras tátil isso vai diferenciar na compreensão daquilo que está sendo transmitido. Então, eu posso, na língua de sinais, muitas vezes eu posso usar um recurso ou não, quando eu estou ali interpretando. Muitas vezes, eu não quero usar um sinal, eu quero usar um classificador. Eu tenho a opção de usar ou o sinal ou o classificador. O classificador, às vezes, vai ficar mais claro. O que é um classificador? Aí você também quer me quebrar, né, Mônica? O que é um classificador? Um classificador, eu sempre digo que o classificador é o núcleo da língua de sinais. Aí você fala assim, o que é o núcleo da língua de sinais? O classificador são recursos que você consegue utilizar dentro da língua de sinais para passar a ideia de pluralidade, para passar uma ideia de quantificação e intensidade. Com o classificador, você consegue descrever uma cena usando recursos, como é que eu posso dizer, para o leigo que está nos assistindo, que é muito parecido até com essa questão da pantomima e da mímica, mas que isso quando a gente transpõe isso para a língua de sinais, quando a gente está falando dos classificadores em língua de sinais,
são comunicações que muitas vezes são, aliás, técnicas que muitas vezes só quem é da área da língua de sinais vai entender aquilo que está sendo produzido. Tudo bem? Então, nós temos aí vários tipos de classificador dentro das línguas de sinais, várias categorias de classificador dentro das línguas de sinais, e que na Libras Tátil eu consigo usar isso para fazer uma audiodescrição para um surdo cego. Então, se dentro da língua de sinais eu posso ter a opção ou não de usar um classificador, na Librastat, eu tenho a obrigação de usar um classificador quando eu estou descrevendo algo para um surdo cego. Eu acho que eu me saí bem dentro da armadilha que você me colocou. Ficou claro, ficou bem claro. E conta um pouco para a gente o que é comunicação áptica. Ah, eu vou mandar para o Carlos essa, pode ser? Sim, por favor. Bom, a comunicação áptica, ela tem aí algumas funções, tá? Tem basicamente 3 funções. Primeira função. Peraí, que tá dando um delay aqui, que a mãe do Carlos chegou e ligou o celular. Peraí um pouquinho. Tira o som aí, pelo amor de Deus. Tirou? Vai lá. A comunicação áptica, então, ela serve... antes de falar da comunicação áptica, nós temos esses 3 sinais de comunicação áptica. Então, vou falar para ele só para ele fazer de novo. Isso. Eu uso esse sinal para comunicação áptica. Esse outro sinal também para comunicação áptica. E tem esse terceiro sinal para comunicação áptica, tá? Os 3 representam a comunicação áptica. Eu gosto de usar mais esse batendo no braço, tá? É esse que eu uso. Mas vamos lá. A comunicação áptica, ela é muito importante. Eu consigo passar uma informação rápida através dela, tá? Então, por exemplo, 2 pessoas estão conversando ali. Quando o Hélio e eu, nós fomos para o Congresso Mundial nas Filipinas, e nós chegamos nas Filipinas, nós não sabíamos o que era comunicação áptica, nós estávamos usando mais Libras tátil mesmo, né? E eu não percebia as expressões das pessoas. Eu não sabia quais eram as expressões das pessoas, que é muito importante numa comunicação. Quando nós conhecemos um grupo da Noruega, o grupo da Noruega foi e eu vi que o Hélio descreveu que eles estavam usando a comunicação áptica e nós perguntamos para eles, então, o que era essa comunicação áptica? E eles, com muita gentileza, vamos dizer assim, disse para nós que quando acabasse o evento, aliás, no final do dia, todo final de evento, que eles iam nos ensinar a comunicação áptica. E assim eles fizeram. Acabava o evento, nós íamos ali para o hall do hotel, e eles começaram a ensinar, então, toda essa questão da comunicação áptica, alguns sinais bem básicos, como o sinal de sim, o sinal de não, algumas expressões de feliz, triste, né? Então, eles começaram a nos ensinar tudo isso. Nos deram um livro deles e tudo mais. E quando nós voltamos para o Brasil, nós aprendemos a metodologia de como criar os sinais ápticos e tudo mais. E aí eu comecei a criar alguns sinais, e nós já passamos a usar esses sinais lá na nossa igreja. Quando nós estávamos ali no culto, né? As pessoas eles já iam complementando essa informação nas minhas costas. Então, eu estava ali nas minhas mãos recebendo a Librastat e alguém complementava nas minhas costas. Então, a expressão de feliz, expressão de triste, expressão enfim, várias expressões ali. E eu comecei, então, a perceber tudo isso quando eu fui em teatros, por exemplo, o movimento que estava acontecendo no palco, na minha igreja, a movimentação do meu pastor ali. E eu comecei a perceber tudo isso nas minhas mãos e nas minhas costas simultaneamente. Então, hoje, o que acontece? Se eu estou me comunicando Peraí, rapidinho. Só explica as 3 funções de complementar, de... Só um minutinho que eu acho que deu um problema técnico, tá bom? A nossa equipe já vai
resolver esse problema técnico, que eu acho que deu uma travadinha. Bom, enquanto eles retornam, tá? Junto com algum amigo. Ele consegue fazer para mim um sinal de perigo. Eu acho que eu vou mostrar. Vamos mostrar que aí fica mais rápido. Hélio, por gentileza, deu uma caidinha no sinal de vocês e vocês ficaram alguns segundos fora do ar. Então, podem retornar esse tema novamente? Que ele estava explicando. Tá. Por gentileza. Vamos voltar, então. Desculpa. Então, vamos lá. Não, pode ficar. Então, ó, a comunicação áptica, ela serve para eu passar uma informação rápida. O que seria essa informação rápida? Essa informação rápida seria isso aqui, ó. O Carlos está aqui conversando com o Kleber, tá? Estamos aqui numa conversa, e aí eu quero falar para ele assim, se o Carlos quer água. Então, isso é uma informação rápida. Eu faço o sinal de água e faço uma interrogação nas costas dele. E aí ele responde, olha, quero água. Então, aqui eu estou passando uma informação rápida. Se eu quero falar para ele assim, se ele quer leite com café, alguma coisa assim, eu faço o sinal de café e faço o sinal de leite e aí faço a interrogação nas costas dele. E aí ele fala assim, ó, leite com café, não quero, obrigado. Eu não preciso pegar na mão do cara, cortar a conversa aqui, pegar na mão dele. Então, eu consigo passar uma informação rápida aqui e fazer uma pergunta rápida também. Então, a comunicação áptica serve para isso. Qual é a segunda função da comunicação áptica? Complementar uma informação. Como é que eu complemento uma informação? Então, o Kleber está aqui conversando com o Carlos. Eu posso complementar a expressão do Kleber. Se o Kleber está sorrindo, ele sabe que o Kleber está sorrindo. Se o Kleber está triste, então eu só virar um pouquinho aqui. Ops. Se o Kleber está triste, eu consigo passar a informação que ele está triste. Se o Kleber está com o olho arregalado, eu consigo passar que ele está com o olho arregalado. Se ele está bravo, tá? Então, eu consigo ir passando complementando essas informações nas costas do surdo cego. Então, passar uma informação rápida, para isso que serve a comunicação áptica. Complementar uma informação, quando eu acabei de passar aqui, porque eu complementei uma informação. E eu consigo também dar ênfase numa informação. Por exemplo, o Kleber está ali conversando, o Kleber fala que alguém estava vindo andando, né? Eu consigo fazer a pessoa andando aqui nas costas do Carlos também. O Kleber faz um PowerPoint ali, né? Eu consigo desenhar o PowerPoint aqui nas costas do Carlos, e aí ele faz o sinal de sol. Aí eu mostro para o Carlos aonde que está o sol. O sol está aqui. Aí ele faz o sinal de mar. Isso. Aí eu faço para o Carlos que o mar está aqui. Então, eu estou dando ênfase a uma informação que ele está passando ali na frente e organizando toda essa ideia nas costas do Carlos, no caso, nas costas do surdo cego. Então, a comunicação áptica, ela serve para passar uma informação rápida e ela serve também para dar ênfase numa informação e ela também serve para complementar uma informação. Muito legal, muito esclarecedor isso, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente para o Carlos. Carlos, a comunicação áptica serve para todos os surdos cegos? Interessante a sua pergunta. No caso, ela serve para todos os surdos cegos. Porém, tem surdos cegos que não se adaptam à comunicação áptica e tem surdos cegos que não gostam de ser tocado em outras regiões do corpo. Então, a gente respeita isso também em relação à pessoa. Às vezes, tem sinal que eu uso numa determinada região que tem surdos cegos que não gostam daquela região, que não tem sensibilidade naquela região. Então, a comunicação áptica, ela não é uma língua, para deixar isso muito claro, é uma forma de se comunicar. Então, quando o Hélio e eu começamos a trabalhar com a comunicação áptica, teve pessoas que se adaptaram rapidamente, mas teve outras pessoas que não se adaptaram, teve pessoas que adaptou os sinais que foram criados por mim. Então, cada pessoa vai ter uma sensibilidade em uma determinada região do corpo, vai entender de uma forma diferente, e tudo isso tem que ser respeitado antes de produzir a comunicação áptica.
Interessante, muito bacana. Eu gostaria também de perguntar para o Carlos quais os recursos de acessibilidade que ele utiliza. Ele só utiliza a Libras tátil ou a comunicação áptica? Quais outros recursos que ele utiliza também? Bom, na realidade, eu sou acostumado a usar a Libras tátil, a comunicação áptica, a escrita na palma da mão, tá? São os três que eu mais uso, tá? No meu computador eu uso o sistema Braille também, que é uma tecnologia que eu tenho, que eu uso, né? Para navegar nas redes sociais e tudo mais. Então eu tenho outras tecnologias que eu uso no meu dia a dia. Mostra o seu display. Esse daqui eu uso no meu celular. Esse é um display que eu uso no meu celular, tá? Então ele é a partir do sistema Braille. Então eu uso, ele está conectado via Bluetooth no meu celular. Esse é o sinal do display. Tá. Então ele é todo a partir do sistema Braille, tá? Então o nome dele é Display Braille, ok? Então, para interagir socialmente, eu uso, aliás, nas redes sociais eu uso ele. Mas eu tenho um outro, uma versão que é um pouco maior, onde eu faço trabalhos, onde eu vou trabalhar com os assuntos que são mais complexos. Esse aqui eu uso mais no celular mesmo, tá? Ele tem 12, como se fosse 12 celas, que a gente chama, né? Que é equivalente a 12 letras. Então, ele é mais portátil, né? Eu levo ele para os lugares aonde eu tenho que ir, respondo mensagens do WhatsApp, nas redes sociais e tudo mais. Então, eu uso muito essas três formas de comunicação, ok? Isso. Carlos, fala pra... Eu gostaria... Só aproveitando... Ai, pode falar. Pode falar. Eu gostaria que ele explicasse um pouquinho como é essa escrita na mão. Na realidade, eu me lembro uma vez que o Hélio e eu, nós fomos para o Rio de Janeiro. Eu fui até levar uma palavra numa igreja, inclusive. E o Hélio teve que ficar no Rio e eu tinha que voltar para São Paulo. E aí eu falei, eu nunca tinha andado de avião sozinho, né? E aí eu falei, Hélio, mas como vai ser esse negócio no avião, Hélio? Vai ser legal, vai lá, vai dar certo, né? Vai lá, bora lá, né? E tudo mais. E deu certo. Eu estava lá no avião, o Hélio falou, tchau, Carlos, fica aí com a aeromoça. E eu fui lá para dentro do avião, tinha que vir do Rio para São Paulo sozinho. E aí eu sentei, a funcionária me levou até o assento ali, né? Sentei no banco, tudo mais. Me preparei ali para decolar, né? E eu fiquei meio receoso. Minha cadeira era ali da janela, né? Sentei lá no canto. Aí eu falei, nossa, como é que ninguém vai se comunicar comigo aqui no avião? Ai, vou ter que ter paciência aqui, né? Como é que vai ser esse negócio? Coloquei o cinto ali e tudo mais. E tinha duas pessoas do meu lado. Eu sabia que tinha duas pessoas do meu lado. Mas eu sabia que eles não sabiam se comunicar comigo. O avião, então, decolou. E aí eu acho que teve aquela parte do serviço de bordo ali, onde distribuía os lanches e tudo mais, né? Estavam distribuindo ali. Eu falei assim, bom, quando chegar em mim, eu acho que eu não vou comer nada. Aí a mulher, tipo, falou, eu senti aquele ventinho aqui no meu rosto, né? E aí eu falei para ela assim, olha, eu fiz meio que gesto, olha, eu não ouço nada, não vejo nada. E aí eu peguei com muita calma, peguei na mão dela, e aí eu virei a mão dela e escrevi na mão dela, como eu estou fazendo aqui com o Kleber, né? Aí eu peguei e coloquei assim, olha, eu escrevi para ela, oi, tudo bem? Aí a mulher, oi, né? Aí a mulher foi e me respondeu escrevendo na minha mão também, oi. Aí eu falei para ela o que eu queria. Eu falei, eu quero um lanche assim, assim, assim. Eu vou escrevendo com letras maiúsculas. As letras que vocês usam, só que de uma maneira maiúscula. Então, nós ficamos o voo inteiro depois conversando do Rio até São Paulo, através da escrita na palma da mão. Então, eu fui escrevendo ali com muita paciência, né? Ela também escrevendo com muita paciência, uma letra em cima da outra. Aí ela foi me intérprete, que eu escrevia na mão dela, ela falava para a mulher, olha, quer suco, olha, quer lanche. Então, a gente foi conversando ali no voo, através da escrita na palma da mão, até chegar
em São Paulo. Aí o Hélio falou assim, ô Carlos, e aí, você foi bem? Voo? Foi, eu até conversei com uma pessoa lá. Aí o Hélio falou assim, nossa, mas você conheceu gente no avião, né? E conversou com a pessoa dentro do avião, né? Então, a escrita na palma da mão me possibilitou isso, né? Então, às vezes eu estou no metrô, eu estou andando na rua, as pessoas... eu converso com as pessoas assim, eu tenho uma espécie de um chaveiro onde eu tenho placas em braille e português, onde eu também mostro para as pessoas na rua, mostro onde eu quero ir, como é que eu quero fazer e o que eu tenho que fazer. E se eu precisar, eu escrevo na mão das pessoas na rua também, para mostrar os lugares que eu quero ir e aonde eu quero chegar. Então, essa interação social é muito importante, as pessoas estarem abertas para essa possibilidade de comunicação, para mim é muito importante também. Que maravilhoso ouvir essa história, Carlos. Ô, Mônica, eu falei pro Carlos assim, nesse dia, eu falei, Carlos, eu não conheço gente nem no ônibus, você tá conversando no avião, cara, como é que você consegue, né? Conhecer alguém dentro do avião, ainda mais sendo surdo cego, né? E ele falou, não, foi tranquilo, né? Eu falei, pô, tá melhor do que eu, né? Em relação a conhecer pessoas novas, né? Não, e olha que interessante nisso, como abre isso para a gente pensar, né? Abre essa nossa cabeça, esse nosso discurso, né? As possibilidades de comunicação não necessariamente precisam ser essas já formuladas, como a Libras, né, que tem regras, que são uma língua, né, a comunicação áptica, que já tem que ter um contato, né, com uma pessoa para poder sentir, para ter os movimentos combinados. Isso foi uma coisa muito intuitiva dele, né, que fez ele conhecer muitas pessoas. Então isso é muito interessante, né, como a gente pode expandir, né, não precisa ser só de um método, né, as pessoas vão se entendendo, né, nesse social mesmo. Sim, na realidade o Carlos falou as 3 comunicações que ele mais usa, mas conhecer ele conhece outras também, né? Ele sabe, por exemplo, um finger braille, que é essa comunicação do Japão. Ele sabe outras formas de comunicação, é que ele não encontra ninguém para se comunicar. Mas quando ele vai nesses congressos internacionais que ele encontra surdos cegos de outros países, ele conversa com a pessoa às vezes, muitas vezes, dentro da língua da pessoa. Eu lembro uma vez que ele estava conversando com um surdo indiano que falava inglês. E aí ele estava conversando com um surdo indiano em língua americana de sinais, e quando ele precisava soletrar alguma coisa, ele usava ou a escrita na palma da mão para escrever em inglês, ou ele usava o finger braille também para soletrar alguma coisa em inglês. Gente, incrível. Bom, a gente já chegou na metade da nossa live, tá? Vou dar alguns informes aqui antes da gente passar para o próximo temática que a gente vai conversar. E as pessoas que estão acompanhando a nossa live, nós vamos mandar um link que é uma avaliação para vocês poderem falar do que vocês pensam, do que vocês estão gostando, o que a gente pode melhorar aqui nas lives do Memorial da Inclusão, para ficar mais acessível, as temáticas que vocês também querem saber um pouco mais do que a gente pode fazer aqui no museu e para a gente trocar esse diálogo mesmo, tá bom? E acompanha nossas redes sociais, tem sempre coisas novas, tá passando tudo aqui embaixo, @Memorial da Inclusão, tá bom? Qualquer dúvida, também um pouquinho para o Carlos e o Kleber e o Hélio respirarem. Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês falassem também um pouquinho do livro que vocês escreveram, Hélio, e Carlos também, por favor. Conte para nós como foi, né, construir esse livro, né, sobre o que esse livro fala, né, na verdade é a comunicação áptica e essa comunicação de Libras para os surdos cegos, né. Eu quero que você conte um pouco desse processo, tanto você quanto o Carlos, porque os dois são autores, né, eles são coautores desse livro, né, junto com a Bia. Conta um pouco pra gente, por gentileza. Carlos, pode começar. Na realidade, eu, o Hélio, a Bia, a Kátia, e nós... o Hélio e eu, nós montamos uma apostila, há muitos anos atrás, sobre comunicação áptica, sobre Libras tátil, algo muito simples. E aí nós decidimos, então, trabalhar nesse livro, criar um livro sobre isso, já que não tinha nenhum assunto sobre comunicação áptica no Brasil, em nenhuma publicação. Então, nós nos reunimos, pegamos as nossas experiências e queríamos compartilhar as nossas experiências, tá? E dar um norte para as pessoas que querem começar a atuar aí na área da guia interpretação,
de como que é um trabalho com o surdo-cego, quais são as formas de comunicação, o que, que é orientação e mobilidade, o que é audiodescrição na área da surdo-cegueira. Então, nós colocamos tudo isso no livro. E, às vezes, muitas vezes, a Bia contribuiu muito nessa parte da criança surdo-cega, algumas dicas aí para pais e educadores, né? Como atuar com surdos cegos crianças, mas o foco do livro é a interpretação tátil, tá? Então, eu trabalhei com essa questão da comunicação áptica, contei um pouquinho das minhas experiências na parte da comunicação áptica, o Hélio na parte da Libras tátil. Então, todos os sinais ápticos que estão no livro foram criados por mim, e a ideia é divulgar os nossos conhecimentos através desse livro. Então, o livro que está aqui, agora é o momento merchan, tá, gente? Está aqui o livro. Ele foi escrito, como o Carlos disse, né, por mim, pelo Carlos, pela Beatriz e pela Kátia, que é lá de Santa Catarina. E eu trabalhei mais essa parte de orientação e mobilidade e estratégias de guia e interpretação, né? E de interpretação tátil. O Carlos atuou muito nessa parte de comunicação áptica, tá? E eu falo que o Carlos valida aquilo que eu também faço na Libras Tátil, né? Ajudou bastante nessa parte da Libras Tátil. A Bia escreveu um pouco sobre essa questão das experiências que ela teve no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, né? Trabalhando com crianças surdo-cegas, mas, repito, o foco do livro não é a criança surdo-cega, mas ela fez uma introdução falando sobre isso. E a Kátia entrou nessa parte histórica e dessa parte legal mesmo, né? Na questão da surdo-cegueira, tá? Então, o livro tá bem bacana. As pessoas falam assim, o livro é só para quem é guia e intérprete? Eu falo que não, que o livro, se você quer saber formas de comunicação, um pouco dessa parte histórica, tá aqui. E o livro é para leigos? Também não. Se você quer saber sobre técnicas de guia e interpretação, orientação e mobilidade, comunicação áptica, o livro também vai contemplar isso. Mas o foco do livro, gente, é a Libras Tátil, por isso que o nome é bem sugestivo, tá? A gente mostra as outras formas de se comunicar e tudo mais, mas a gente criou estratégias e técnicas para usuários de Libras Tátil. Entendi. E o que vocês aprenderam com esse lançamento desse livro? Assim, o que você como guia intérprete, consultor também de acessibilidade, o que você aprendeu lançando um livro, né? Olha, na realidade, eu aprendi muita coisa, né? Uma delas é como é difícil lançar um livro no Brasil, né? E agora estão querendo taxar os livros ainda, mas enfim. Eu acho que a experiência, né? Eu particularmente, eu vim de uma família muito simples, muito humilde, né? Onde de 9 filhos que a minha mãe teve, eu fui o primeiro a terminar o ensino médio e concluir uma faculdade, fazer uma pós-graduação. E aí escrever um livro para mim era algo assim que eu nunca cogitei, né? Mas eu tenho muitas apostilas, né? Feitas por mim mesmo. E aí eu falei assim, até comentei, né, com o Carlos, com a Bia, eu falei assim, eu preciso publicar esse material, porque quando você não publica, tem muita gente que assiste a sua palestra, assiste as suas aulas, porque eu sou professor também, eu sou convidado em cursos de graduação, de pós-graduação pelo Brasil todo, e aí você fala sobre esses assuntos de materiais, de estratégias que muitas vezes você desenvolveu, muitas vezes você criou essas estratégias, e aí daqui a pouco tem gente escrevendo sobre essas estratégias que você que criou. Aí eu falei assim, Carlos, a gente está com essa apostila já há 4 anos. Falei, vamos bolar isso, vamos colocar isso num livro. Então, eu e o Carlos, a gente se debruçou em algumas literaturas aí, tivemos que ler bastante, sabe? Trocar com pessoas que já usam a comunicação áptica, como a Catarina da Noruega, que ele citou, que nos ensinou a comunicação áptica, né? Então, trocamos muitas experiências com ela, com outros surdos cegos também, para a gente conseguir desenvolver esse material. Então, a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu que não é fácil lançar um livro, porque como é um material muito específico, e hoje a guia interpretação e a surdo-cegueira ainda não tem a visibilidade, por exemplo, que a Libras tem, né? Que a comunidade surda tem. Então, as editoras ainda olham assim, é um material que não vai ter muita procura, porque é muito específico e tudo mais. Mas, graças a Deus, a gente fez uma parceria aí com a Arara Azul, conseguimos lançar esse material pela Arara Azul.
O que a gente quer agora, de verdade, que muita gente está pedindo, Mônica, e a gente já iniciou uma conversa com a secretaria sobre isso, e depois dessa pandemia, acho que a gente vai voltar a essa conversa, é que esse material seja acessível. Porque esse material é um material que fala sobre acessibilidade, e ele não é acessível. E ele foi pensado para ser acessível. Na concepção dele, os desenhos que nós escolhemos fazer, por exemplo, as pessoas questionaram muita gente por que a gente não trabalhou com fotos. Porque fotos é difícil de escrever. E fotos também, para eu colocar um relevo, fica difícil. Então, a gente trabalhou com traços bem simples dos desenhos, porque a ideia inicial era esse material ser em alto relevo e esse material ser acessível, né? Então, é um sonho que a gente tem de acessibilizar esse material em Libras, em Braille, enfim, todos os recursos de acessibilidade aí possíveis para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Já teve pessoas surdo-cegas, por exemplo, que falaram, Hélio, tem a versão dele em Braille? Não, não tem a versão dele em Braille, até porque a produção foi uma produção independente também. Pessoal, a gente fez uma parceria com a Arara Azul, mas foi uma produção independente que a gente teve que fazer aí para lançar esse material. Vamos ver se mais para frente nós aqui no museu a gente pode ajudar nisso, ajudar a divulgar esse livro, não é verdade? O espaço sempre está aberto aqui, não é verdade? Com certeza, mas o que o Carlos e eu, a gente fica muito feliz é que, assim, nós conseguimos vender muitos livros. Nessa pandemia, vendemos bastante livros, a gente já está indo para a segunda tiragem de livros, já estamos em contato com a Arara Azul para pedir já a próxima remessa, então a gente já conseguiu vender bastante livro. Ai, que bom, que bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre o protagonismo da pessoa surdo-cega? Agora meu papo vai ser mais direto para o Carlos mesmo. Maravilha. Eu gostaria de saber quais são os desafios para a autonomia de uma pessoa surdo-cega. Então, Carlos, qual que é o papel da sua família, né, na sua vida? Como foi tudo isso? Ah, tá. Antigamente, eu era uma pessoa surda, como eu disse, né? E quando eu comecei a me tornar uma pessoa surdo-cega, quando eu comecei a perder a visão, isso preocupou muito a minha família. Eu comecei a encontrar várias barreiras, vários obstáculos, e a minha família era assim: você vai ficar em casa, você não vai para a rua, você não pode sair sozinho na sociedade. E para mim foram muitos empecilhos e muitas barreiras, né? Então, para eu aprender o braille foi difícil, para eu aprender a orientação e mobilidade, usar a bengala também foi muito difícil. No começo, eu mesmo tinha resistência em relação a tudo isso, não queria aprender o braille, não queria aprender a usar a bengala, mas com isso eu caía bastante, eu me machucava bastante por não usar a bengala e por não aceitar alguns recursos de acessibilidade. Quando eu comecei, então, a aprender a orientação e mobilidade, a aprender o braille, isso me trouxe uma autonomia muito grande. Eu comecei, então, a circular no metrô, mas a minha mãe, ela sempre me seguia, tá? Quando eu falava que eu ia sair sozinha, ela ia atrás me seguindo. E como eu tinha um resíduo visual ainda, eu percebia que ela estava me seguindo. E eu falava, mãe, volta para casa, mãe. O que você está fazendo aqui no metrô? O que você está fazendo aqui na rua? Volta para casa. E eu tive que realmente passar essa confiança para ela que eu conseguia ir para os lugares sozinho. Então eu comecei a ir para a faculdade, para a escola. Hoje eu pego Uber, eu moro próximo da estação do trem aqui, então eu vou para os lugares de trem. Eu tenho todo o mapa do metrô e do trem na minha cabeça, então eu sei circular sobre os lugares, nos lugares. Mas para mim no começo foi muito difícil essa adaptação. E hoje eu tenho uma vida muito melhor, sabe? Consigo interagir com as pessoas, tenho uma certa autonomia. E no futuro, eu sei que eu vou morar sozinho, que eu vou me casar, vou ter que largar a minha família. Eu não sei exatamente como vai ser isso, mas eu sei que eu vou conseguir vencer tudo isso, eu vou conseguir me adaptar a tudo isso, né? Então, vai ser um aprendizado novo, vai ser uma experiência nova,
mas eu preciso ter essa liberdade, eu preciso ter essa autonomia. Eu não posso ficar andando com medo e tudo mais. Mas para minha família não foi fácil, tá? Não foi fácil eles me liberarem para eu andar sozinho. O Hélio também me ajudou muito nesse processo. E para mim um fator que foi muito importante para mim, eu me lembro uma vez que nós fomos para um parque aquático aqui em São Paulo, que era um parque aquático muito grande, onde tinha vários toboáguas, né? Várias piscinas e tudo mais. E eu estava ali brincando nas piscinas, algo muito simples, né? Mas o Hélio já tinha me descrito que tinha vários toboáguas ali. O Hélio, então, ele viu um toboágua muito alto. Era muito alto mesmo, né? E eu não estava vendo nada ali, né? O Hélio falou assim, o Carlos, tem um escorregador ali, você quer descer dele? Eu falei, quero. Só que aí eu percebi que nós começamos a subir, né? Tinha uma fila muito grande, nós começamos a subir. Algumas pessoas não entendiam porque eles estavam passando na frente ali, mas o Hélio sabia que eu era uma pessoa com deficiência e que eu tinha o direito de passar na frente. E eu falei assim, ô Hélio, mas por que a gente está subindo, né? E aí ele inventou uma história que o parque tinha outro plano, outro patamar e tudo mais. E o Hélio me contou depois que ele chegou pro monitor, ele falou assim, olha, esse rapaz aqui ele é surdo cego, ele vai descer. E o cara falou assim, não, ele não pode descer. E aí o Hélio mentiu, ainda falou que eu era das Paralimpíadas, que eu nadava profissionalmente, que eu podia descer no toboágua. E o cara ligou pro supervisor dele lá e falou assim, olha, tem um rapaz aqui surdo cego querendo descer no toboágua, ele pode descer? O supervisor, como é que é? Surdo cego? Não, não sei, não pode. Ah, vê aí, resolve aí. E aí o cara ficou assim, sem entender, né? Tipo, desce, não desce, vai, não vai. E aí o Hélio falou assim, não, é só você tocar nele que ele consegue descer, que ele vai conseguir descer. E aí nessa de vai, não vai, desce, não desce, o Hélio me explicou ali como é que eu deveria me comportar para descer no escorregador, né? E o Hélio desceu na frente, né? E eu me posicionei ali, fiquei esperando o cara tocar em mim para eu descer. Cruzei as pernas, o Hélio cruzou as pernas, cruzou os braços e desceu. Eu não estava vendo nada que estava acontecendo, ele me descreveu tudo isso depois, né? O rapaz me colocou ali na posição, cruzei os braços, cruzei as pernas, mas na minha cabeça estava um escorregador. Um escorregador pequeno ali, de 2 metros, assim, 3 metros, que eu ia descer e acabou. Era isso que estava na minha cabeça. E eu não sabia que era tão grande, que era tão alto. E, de repente, o rapaz tocou em mim, eu comecei a descer, e eu gritava, e eu descia, eu gritava, eu descia, né? E o negócio não acabava. E quando chegou lá embaixo, eu percebi a altura e o Hélio estava ali rindo, eu saí correndo atrás dele, mas não sabia onde ele estava também. Mas eu me lembro que isso foi um divisor de águas para mim. Porque eu comecei a entender que eu poderia fazer aquilo que eu quisesse fazer, né? Através de uma brincadeira, através de uma sacanagem do Hélio, eu sempre digo que eu saí da bolha nesse dia, que eu comecei a entender que a surdo-cegueira era algo que não ia me atrapalhar. Ser surdo-cego não era algo que iria me atrapalhar. Então, o Kleber também, ele é meu amigo, ele me leva para os lugares também. E é isso. Ai, que muito, muito bacana essa história, gente. E, Carlos, eu gostaria de fazer outra pergunta. As pessoas surdo-cegas, ela tem esse acesso às informações e o estudo que você teve? Ele está falando assim, não, nem todo mundo consegue. Alguns conseguem, mas... Nem todo mundo tem esse acesso, né? Tem alguns surdos cegos que têm mais acesso, outros surdos cegos têm menos acesso. Então vai depender, assim, também da influência que ele tem e tudo mais. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de esportes radicais, eu gosto de, sei lá, eu pratico muito arborismo, né? Eu lembro uma vez que foi eu, o Hélio, a minha namorada, a Janaína e a esposa do Hélio, a Beatriz.
nós fomos praticar arborismo. Então, você ter pessoas que te dê acesso a tudo isso é importante. Então, tem essa questão do acesso também, né? Tem essa questão das condições. Então, meus amigos, os meus familiares, eles são importantes nesse protagonismo. Então, imagina eu, surdo cego, fazendo arborismo, sabe? Que você tem que enxergar ali onde você vai pisar e tudo mais, e tinha que o pé enroscava ali nas cordas e tudo mais. Então, assim, essa questão do acesso, ele é importante. Infelizmente, nem todo surdo cego tem o acesso que eu tenho. Então, alguns são motivados, outros não são, alguns são, como é que eu posso dizer, tem esse empurrão aí dos amigos, da sociedade, outros não têm. Eu, por exemplo, já saltei de paraquedas também, e o Hélio me levou uma vez para saltar de paraquedas, foi um presente dos meus amigos, né? Mas o Hélio não quis saltar, né? Ficou ali no avião morrendo de medo. Ele só ficou ali no avião passando as dicas para mim e tudo mais, e eu que realizei o salto. Então, eu quero saltar de asa delta também, o Hélio já falou que não vai junto comigo, porque ele tem medo de altura. Então, tem essa questão do acesso também, Mônica. Tem surdos cegos que têm acesso a muita coisa e tem surdos cegos que não têm acesso. Então, eu sei, por exemplo, que o Carlos Jorge, que é um outro surdo cego daqui de São Paulo, ele também gosta de esportes radicais, ele tem acesso a um monte de coisas, a Cláudia Sofia também, já saltou de paraquedas. Então, tem surdos cegos que têm acesso, têm conhecimento, têm estudo, e outros não têm a mesma oportunidade, tá bom? Ficou claro? Ficou claro. E outra pergunta, é possível exercer os seus direitos sem um surdo cego? Para ele complementar essa resposta dele. Só para ele falar do exemplo quando ele foi fazer a matrícula do curso de massagem. Isso, que ele teve que mostrar a lei, ele teve que brigar para conseguir matrícula. Isso. Sim, é possível, né? Essa questão do empoderamento surdo-cego é importante. Eu já passei... as pessoas muitas vezes me veem como um coitadinho, como inferior, e eu não gosto dessa visão dentro da sociedade. Então, uma vez eu fui fazer um curso de massagem em uma instituição, e era um curso técnico de 2 anos, e eu, como surdo-cego, eu tive que ir ali brigar pelo meu direito, tá? Porque eles não quiseram contratar um guia intérprete para mim. Então, eu tive que mostrar a legislação, me impor ali, falar que eu queria estudar ali e tudo mais. Hoje, isso é mais tranquilo. Eu chego nas instituições, eles contratam um guia intérprete para trabalhar junto comigo, mas tem momentos que eu tenho que mostrar o meu empoderamento, mostrar a legislação, mostrar que eu não sou leigo ali naquele espaço, para que, de fato, os meus direitos sejam garantidos ali. Então, enquanto pessoas com deficiência, eu sei dos meus direitos. Certo. Outra pergunta para o Carlos novamente, que agora a gente está bem nesse protagonismo, né? Claro, se você quiser complementar, Hélio, fique à vontade sempre, tá bom? Não, tá ótimo. Eu estou aqui só... Eu gostaria de perguntar para o Carlos se ele acha que a participação social individual dele resulta na mobilização de garantia para o coletivo. Ele, como surdo-cego, ele sendo protagonista, ele consegue garantir ou lutar pelo direito de um coletivo? Calma aí que a interpretação tá indo aqui. Demora assim mesmo, não tem problema, a gente aguarda. Bom, acredito que sim. A Maria de Lourdes Guarda, ela é um exemplo disso, né? Ela foi uma mulher aí do movimento social das pessoas com deficiência e, para quem não sabe, ela vivia numa maca e, através da conquista dos direitos dela, esses direitos foram ampliados para outras pessoas com deficiência. Então, chegou num determinado momento que ela começou a ajudar outras pessoas com deficiência. O mesmo acontece comigo. É verdade. Quem quiser conhecer mais sobre a história da Maria Lourdes Guarda, nós já fizemos uma live, né,
sobre o protagonismo da mulher e das mulheres com deficiência. Então, quem quiser assistir as outras lives daqui, que já aconteceram no Memorial, na nossa página no Facebook, todas estão salvas, tá? Inclusive, essa vai ficar salva também, caso alguém queira rever ou rever mais tarde, enfim, fiquem à vontade. E também na nossa exposição lá do Memorial da Inclusão, os caminhos das pessoas com deficiência, lá tem uma área, né, só sobre a Maria de Lourdes Guarda e sobre essas conquistas que ela fez mesmo dentro de uma maca, né? Ela ia lutar pelos seus direitos, ela foi até em manifestações da Praça da Sé, né, reivindicar conquistas e direitos para isso, para o grupo, desculpa, gente. O movimento social das pessoas com deficiência, né? Exato, exatamente. Isso, Mônica, uma coisa que foi muito legal foi na época da Copa do Mundo, que nós fizemos, né, o campo tático, o Carlos acompanhar os Jogos da Copa, e nós recebemos, isso em 2014, né? Isso, 2014. Nós recebemos fotos do mundo inteiro de pessoas que olharam isso, olharam essa cena de um surdo cego acompanhando os Jogos da Copa, e as pessoas começaram a construir campos táteis para os seus amigos surdos cegos. Então tem até um vídeo da última Copa também, da Colômbia, um surdo cego da Colômbia também, que viralizou também, usando o campo tátil. Aí eu falei para o Carlos, olha, Carlos, algo que a gente começou, não que a gente tenha sido os primeiros a fazer isso já existia, só que a gente começou a divulgar isso. Eu acho que falta muito isso nesse campo também. Nós temos outros guias intérpretes com ideias fantásticas que muitas vezes não divulgam ou por medo ou por receio, e quando eu e o Carlos começamos a divulgar, outras pessoas se beneficiaram com isso. E, inclusive, no Memorial da Inclusão, aí no museu, nós fizemos um projeto onde vários surdos cegos assistiram os Jogos da Copa, e foi bem interessante que os cegos que estavam lá falaram assim, Hélio, eu sempre tive experiências auditivas com futebol. Ele coloca o radinho ali e ouve a narração. Ele falou assim, é a primeira vez que eu estou tendo uma experiência tátil com futebol. Ele falou, você está inventando algo que não existia, porque eu nunca ouvi falar de cegos que tiveram experiência tátil a partir de um campo de futebol. Então, algo que assim, o Carlos teve a iniciativa, eu tive a iniciativa, e que outras pessoas estão se beneficiando através dessas iniciativas. É verdade. E essa divulgação do movimento surdo-cego é muito importante. Eu gostaria de perguntar, a gente já está chegando quase ao final da nossa live, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante para o Carlos. Carlos, quais são as principais reivindicações das pessoas com surdo-cegueira? Bom, na realidade, são várias, tá? Mas eu acho que tudo isso se resume em acessibilidade. Porque nós precisamos de guias intérpretes nos espaços onde nós vamos, nós precisamos de acessibilidade arquitetônica, nós precisamos de acessibilidade atitudinal. Então, são várias reivindicações, né? Então, o surdo cego, ele é capaz. Só que para ele estar em qualquer espaço, em qualquer contexto, ele vai precisar, de repente, de um piso tátil, ele vai precisar de uma acessibilidade arquitetônica, ele vai precisar da inclusão através do guia intérprete, ele vai precisar de adaptações arquitetônicas e atitudinais para que o surdo cego circule nesse espaço. Então, ele vai precisar de recursos tecnológicos também para ele estar nesse espaço. Então, são muitas coisas, são muitas reivindicações. Tá certo. Mais um recado para todo mundo, tá? No nosso link tá fixado, tá? O link de participação, tá bom? Do nosso formulário para vocês avaliarem a gente e também trazerem novas ideias e novos assuntos para a gente debater aqui junto, tá bom? Aqui também nossas redes sociais para vocês acompanharem. E nós estamos chegando nos momentos finais da nossa live, tá bom? Hélio, por gentileza, você quer dar alguma consideração final?
sobre o seu trabalho. A gente pode depois voltar e falar um assunto mais... Essa primeira live realmente é o pontapé inicial, como eu havia falado, sobre o que é o seu surdo cego, e a gente pode aprimorar isso e falar de assuntos mais técnicos sobre esses meios de comunicação, dessas formas de comunicação que existem. Então, eu acho que isso é um pontapé inicial, você sabe disso, que aqui nós estamos sempre abertos a você e para a gente tratar mais esse assunto e aprofundar esses assuntos também, tá bom? Então, faça suas considerações finais, depois eu vou passar para o Carlos também, para a gente depois finalizar, porque já estamos mais de 1 hora de live. Eu de verdade eu quero agradecer, na realidade, o museu, o Memorial da Inclusão, a secretaria, agradecer você, Mônica, o Júnior, o pessoal aí do Memorial, obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui falando, tá? Agradecer o Kleber, que veio de longe aqui, agradecer a Paloma também, que está aí fazendo a interpretação, e eu acredito que a pessoa com surdo-cegueira, isso que o Carlos falou agora no final, o Carlos, ele sempre diz uma frase, que ele sempre diz e dessa vez ele não disse. Ele fala assim que se todo o espaço tivesse condições arquitetônicas para ele seria somente uma pessoa. Ele teria uma deficiência, mas isso não seria algo gritante perante a sociedade, né? Quando eu vejo assim, quando a comunidade surdo-cega está reunida, elas só são pessoas, ninguém lembra da surdo-cegueira, tá todo mundo ali. É bem interessante, porque tem uma vez que um surdo falou para mim assim, ele é cego? Aí eu falei assim, não, ele é surdo-cego. Aí o surdo ficou, isso há muito tempo atrás, aí o surdo ficou assim, ele falou assim, mas ele é cego? Eu falei, não, ele é surdo-cego. Aí eu entendi, caiu a ficha, eu falei assim, claro, ele está na comunidade surda, ele só é cego dentro da comunidade surda, né? Se todo mundo é surdo, se o padrão é ser surdo, então ele só é cego, ele não é surdo cego, né? E aí eu comecei a refletir sobre essas questões, e quando o Carlos chega num ambiente onde todo mundo consegue interagir com ele, a deficiência parece... Não é que ela deixa de existir, ela está ali, porém já não é algo que salta aos olhos, né? O Carlos, quando eu estou no aeroporto com ele, quando eu estou na rodoviária com ele, quando eu estou no metrô com ele, fica todo mundo olhando para a gente se comunicando. É diferente quando eu estou na associação de surdos cegos com ele, que está todo mundo ali e tudo mais. Eu acho que essas questões têm que ser mais difundidas, mais divulgadas. Eu acho que as pessoas têm que estar mais abertas também para essas questões da surdo-cegueira, né? A galera... quando eu comecei, eu ficava, não, só quero saber de Libras, 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 né? Mas existe todo um universo aí da questão da Libras tátil, da surdo-cegueira, que pode ser explorado e, com certeza, a sua vida não vai ser mais a mesma depois que você entrar nesse mundo. É verdade, que o museu seja esse espaço de divulgação, de estudo e de preservação, né? Dos surdos cegos e de suas reivindicações. Carlos, você quer considerar alguma coisa, dar um tchau para todo mundo? Eu quero agradecer vocês pelo convite, Mônica, ao Memorial da Inclusão. Obrigado por essa live, as pessoas que estão assistindo essa live, ficaram aí 1 hora com a gente. Agradeço a todos pelo carinho, obrigado pelas perguntas que foram feitas. E eu queria deixar a frase, na realidade, a frase final da Maria de Lourdes Guarda, que ela fala que nenhuma deficiência atrapalha a vida, né? Eu acho que é isso. A deficiência ela não pode atrapalhar a vida. Valeu, gente. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Hélio, Carlos, Kleber, Paloma, por terem topado esse convite aqui, nos ajudarem a fazer essa live, que é tão importante para a gente começar a debater esses assuntos, tá bom? A equipe, tá bom, da Baçaí Cultura te agradece, a equipe da secretaria também. Muito obrigada a todos, muito obrigada por participarem, tá bom? Que esse seja um dos primeiros debates para essa temática da surdo-cegueira, da gente ampliar, da gente discutir e da gente realmente fazer as outras pessoas conhecerem esse mundo que é incrível, não é verdade? E só precisa apenas de algumas barreiras da acessibilidade, como sempre, na verdade, que a gente tem que ficar sempre aqui divulgando para elas acabarem, não é verdade? Então, muito obrigada.
Pessoal que está aqui assistindo a gente, um grande beijo. Participem do nosso formulário de questões. Um beijo a todos. Essa live foi feita com muito carinho para toda a equipe do Memorial da Inclusão, que tem educativo, tem museologia, toda uma equipe aqui preparada para fazer as melhores temáticas para vocês aqui, para ser mais agradável para todos, tá bom? Um beijo e até a próxima live. Obrigada, gente. Tchau, beijo. Valeu.